Muito bem, olá pessoal, gente querida, gente amada, estamos juntos para mais uma postagem, estamos felizes aí com os comentários a respeito dos temas, as abordagens que temos feito, e só semana passada que fizemos abordagem de 2 temas, e nessa semana estamos com mais um assunto para a sua meditação e também para a sua edificação. Quero lembrar as pessoas que estão participando e gostando dos nossos vídeos, que se inscrevam e assim você ajuda o canal. E algumas pessoas, eu volto a repetir, têm a dificuldade de se inscreverem nesse canal. E aí como é que eu faço e tal? É só você clicar em cima onde está escrito inscrever-se, está escrito vermelhinho assim, você clica ali em cima, só isso. E depois dá o seu joinha, aquele like. Tá? Se você tem gostado, então dá o seu like e também ativa o sininho. Vai aparecer um sininho do seu lado, você clica ali para as novas notificações virem para você. Já teve pessoas nos ligando dizendo que não estavam recebendo, claro, porque não estavam inscritos e também porque não ativaram o sininho, tá bom? Então, vamos lá ao nosso tema dessa semana. Temos uma abordagem diferenciada e desde já quero iniciar falando a respeito de um juiz que tinha um filho problemático e aquele filho vivia lhe dando dores de cabeça. Por muitas vezes ele foi preso, os advogados o conheciam e acabavam soltando por causa da influência daquele juiz, não porque o juiz concordasse com os erros do filho, mas os advogados, em respeito, acabavam soltando. No entanto, aquele filho ausentou-se por muito tempo, estava confiante de praticar seus erros e por causa de seu pai ele ser liberado da prisão. Passou-se alguns anos e ele cometeu delitos maiores, ficou preso, foi a julgamento. E o pai, no dia que estava sentado lá no tribunal para julgar, teve uma surpresa. Quem estava sentado no banco dos réus era o seu filho. E ele julgou e condenou, tá? Um longo período de prisão. E os parentes, os amigos vieram reclamar dizendo: mas como que você, sendo pai, faz um negócio desse com seu filho? E ele disse: olha, eu como pai estou arrasado, estou muito triste com o que aconteceu com meu filho, estou muito triste com a sua condenação. Mas quem condenou, ou seja, quem o condenou, não foi o pai, foi o juiz. Agora, você diz assim, mas o juiz não é pai também? Sim, e é aí que nós queremos fazer essa abordagem, tá? Que talvez muitas pessoas não pararam para fazer. Alguém já disse que todos nós, um filósofo disse que todos nós usamos máscaras. Isso é bastante relativo, né? Porque máscara geralmente esconde um rosto, fala de hipocrisia, fala de artista, porque você está representando uma coisa que você não é. Não é aqui o nosso caso. Nós queremos fazer uma abordagem diferente, queremos falar de rostos. Rosto é a própria pessoa propriamente dita. Nesse caso do juiz, imagine se eu for ao tribunal e me dirigir a ele. Eu vou falar, meritíssimo. Mas se ele estiver jogando bola lá na minha rua e eu jogar junto com ele, eu não sou muito bom de futebol, mas eu for jogar bola com ele, vamos imaginar que o nome do juiz é João. Quando ele passar a bola para mim, ou se ele estiver correndo para o gol e não quiser passar, eu não vou dizer meritíssimo, passa a bola para mim. Eu vou dizer, seu João. Por que eu falo isso? Porque ali ele é um cidadão. Apesar dele ser juiz, as leis que regem a conduta de um juiz, o comportamento de um juiz, a forma dele agir, todo aquele protocolo é só lá no tribunal. Ali ele é o seu João, um civil, tá bom? Então isso é para termos uma ideia. Daí, quando nós falamos de rostos, queremos que você entenda que todos nós temos muitos rostos e, consecutivamente, rostos e identidades diferenciadas. Nós temos o rosto de pai e, ao mesmo tempo, o rosto de filho. Nós temos o rosto de irmão, nós temos o rosto de profissional, temos o rosto de macho, temos o rosto de amigo, temos o rosto de marido e assim por diante. Então você vê que todos esses rostos possuem uma identidade. E isso não é fictício, isso é uma realidade. E o grande problema dos relacionamentos no trabalho, na igreja, na escola e o próprio relacionamento familiar tem tido grandes problemas porque as pessoas não observam que existem leis para cada rosto.
para cada rosto existe uma identidade diferente. Então uma coisa é o pai que conversa com o filho como autoridade, porque o filho burlou alguma lei que deveria cumprir como filho dentro da casa, e o pai, como autoridade da casa, vai lhe chamar a atenção porque é uma autoridade. Agora imagine que o pai precisa conversar com o filho, mas o filho cometeu algum tipo de falha na sua vida particular, e o pai quer aconselhá-lo, vai falar aquilo que talvez o filho não queira ouvir, e ao mesmo tempo vai se oferecer a ele, vai se oferecer para ajudá-lo, para juntos tomarem aquela situação e saírem da mesma como amigos, porque o que está falando ali é um amigo. Então, muitos pais hoje têm seus filhos jogados nas drogas, têm seus filhos jogados nas ruas, têm seus filhos criando todo tipo de problema, principalmente porque nunca agiram como autoridade dentro de suas casas. Os filhos fazem tudo o que querem e eles dizem assim, mas ele quer. Mas acontece que a autoridade debaixo do seu teto é você. Autoridade necessariamente não quer dizer que você tem que bater, que você tem que punir, que você tem que ferir, mas quer dizer que você deve se posicionar e ensinar, porque a primeira visão que o filho tem de autoridade é dos pais dentro de casa. Se dentro de casa ele não reconhece autoridades, então nós temos um problema. E é aí que João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, você vai ver o seu filho trabalhando por maligno, né? Porque ele vai depredar ponto de ônibus, ele não vai respeitar as pessoas idosas, ele não vai respeitar o professor, enfim, ele não reconhece autoridades, certo? Mas porque você não usou do direito que você tem como autoridade de ensiná-lo, de discipliná-lo. Você é pai e você tem que exercer essa autoridade. Isso não significa que o seu filho vai chorar? Pode chorar, mas autoridade que não pune não é autoridade. Então, cada rosto possui uma identidade, cada identidade possui leis que devem ser observadas. Às vezes o homem para a esposa é um belo marido, ele bota as coisas dentro de casa, ele paga as contas, ele enfim compra roupa para a esposa, para os filhos, daí por diante. Mas às vezes a lei de macho ele não cumpre, e eu estou falando da vida íntima. Então você tem que entender que a sua esposa não é como um animalzinho, né, que você tem que só botar comida todo dia, igual gato, botar água, não é assim, não, mas eu dou um cartão para ela, eu faço e aconteça. Isso não interessa. Isso aí tem o seu valor no aspecto de marido, porque é a sua obrigação. Agora, você tem que observar que tem outra lei que você precisa cumprir, a de macho. Assim como a esposa tem que cumprir a lei de fêmea. Assim como você deve cumprir a lei de filho, porque o filho deve respeitar, deve obedecer pai e mãe, você não é filho? Então você cumpre essa lei de respeitar e obedecer seus pais. Você pode ter 70 anos, se eles tiverem 90, você pode ser juiz, você pode ser delegado, você pode ser o que for, mas seja obediente, certo? Você está debaixo dessa lei, de uma lei de filho. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que os dias dos filhos serão prolongados por obedecerem aos seus pais, ou seja, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, certo? Então observe isso. De hoje em diante, comece a olhar que a lei de pastor, aí você vê sua família como ovelhas. Mas você saiu dali, tem que ver que tipo de lei vai entrar, qual gatilho que vai ser acionado e quem vai aparecer nesse gatilho. De repente vai ser o gatilho de pastor, porque dentro da sua casa você é pastor, você é sacerdote, você é profeta, mas depende. Às vezes a coisa depende de intercessão, então acionou-se o gatilho da intercessão. Às vezes é necessário você falar como um profeta, então acionou-se esse gatilho, você vai falar como um profeta, você vai dizer o que a Escritura diz a respeito do nosso comportamento, porque alguém acionou esse gatilho, tá bom? Então, fica assim essa dica para você. E para a gente encerrar, eu me lembro aqui, né, de um fato bíblico, né, que é a encarnação do verbo, versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esquenesen no grego, ou seja, ele tabernaculou, ele assumiu um tabernáculo humano. Interessante que ele, sendo Deus, de repente ele passa a estar entre nós como servo, como homem, e um dia Maria estava esperando um milagre, porque certamente já o havia visto fazer, e ela foi até ele e disse, no capítulo 2 do Evangelho de João, ela vai lá e fala assim, filho, acabou o vinho. Agora observe que ele não responde mãe, ele responde mulher, que tenho eu contigo. Não era um desrespeito. Na verdade, Maria só cometeu uma falhazinha porque ela deveria dizer
Senhor. Porque ela vai pedir milagre. Se vai pedir milagre, não é para o filho da Maria, ela tem que pedir para Deus, porque só quem faz milagre é Deus. Aí ela falha nisso quando ela fala, acabou o vinho, mas se dirigindo ao filho. Quem responde, ele responde como Deus, ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Então você veja que quando Jesus ficou em Jerusalém, ele foi submisso a ela como filho, ele obedeceu, ela foi lá, filho, nós estávamos te procurando, ela e José, e trouxeram, e ele veio naturalmente, porque ele estava submisso a uma lei de filho, tá bom? Fica essa dica para você, nesse curto vídeo, mas passe a observar de agora em diante as leis que você precisa cumprir dentro da sua casa, se é a de filho, se é a de macho, se é a de marido, enfim, seja obediente debaixo dessas leis e você vai ter um relacionamento abençoado e vai ter vida social, vida moral e espiritual com abundância. Até lá, shalom e que Deus te abençoe.